Meus amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, muito obrigado a você, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que aliás vibrou muito com a derrota do Flamengo ontem, que aliás, torcedor rubro-negro, muito irritado ainda está com a nossa derrota, nossa pífia apresentação, feita uma equipe que, sem sombra de dúvida, tem menos qualidade do que a nossa, tem menos capacidade teórica que a nossa de ganhar títulos. Felizmente o resultado foi extremamente desfavorável. Honestamente eu ainda creio numa reversão, mas vai depender exatamente desse companheiro que está aí na tela, que deu uma entrevista ontem, que eu estava presente inclusive, mas que discordo frontalmente dele em relação a muitos aspectos. Quero comentar aqui com você. Então, obrigado, se inscreva no canal, deixe o seu like. Vamos à entrevista aqui do Paulo Souza, após um jogo que pode ter sepultado as esperanças do Flamengo de ser tetracampeão carioca no ano de 2022. Vamos lá. Queria que você fizesse uma avaliação da partida para a nossa torcida, porque infelizmente a gente tem esse resultado de 2-0, mas com certeza no sábado a gente pode resolver isso. Queria que você fizesse essa avaliação da partida hoje. Hoje, sem dúvida, tivemos todos muito mal, individualmente, tecnicamente, taticamente. Eu sou o primeiro a meter à frente do grupo, as coisas não funcionaram. Meus amigos, quero fazer uma pausa aqui inicialmente. Ele precisa ser o primeiro mesmo, porque existe uma diferença muito grande entre escalar e posicionar os jogadores escalados. E a escalação dele pode até ter sido interessante se ele tivesse posicionado os jogadores de maneira diferente. Por exemplo, pusesse ali um time num 4-4-2 com o Vitinho jogando agudamente pela esquerda, assim como o Marinho pela direita. Mas não foi isso que ele fez. Ele apresentou o Marinho para exemplificar a vocês aqui a minha discordância como ala esquerdo. Ou seja, tudo isso porque ele vai dizer aí, treinou 10 dias e, de acordo com ele, foi o que ele conseguiu entender como produzido de qualidade no treino. Vamos lá. Acho que o nosso adversário teve melhor naquilo que é o contexto tático, com o meu colega Abel criou, não é? Para este mesmo jogo. Tecnicamente, quisemos acelerar demasiado o jogo com muito poucas situações, sobretudo no passe, de pouca qualidade, onde nós temos muita qualidade. Estávamos muito distante entre linhas, mesmo nas acelerações, o que permitiu, em alguns momentos, não estarmos frescos suficientes para podermos despender mais energia na pressão e dar um pouco mais de tempo ao nosso adversário para poder ter em certos momentos um pouco mais a bola, que não foi assim muito. Depois o jogo tem muito a ver com, infelizmente, com decisões técnicas que foram completamente desfavoráveis. Não foi aquilo que nós permitimos ao nosso adversário de criar. Sem dúvida, as transições que tiveram, o contra-ataque que tiveram, vêm muito por infelicidades individuais dos nossos jogadores, mas o que é facto é que nós não tivemos tão bem quanto a equipa tem com qualidade em termos quando a equipa tem bola. Repito, tivemos decisões errôneas, individuais e coletivas. Bom, meus amigos, é o seguinte: houve realmente falhas técnicas que acabaram culminando nos gols do Fluminense, mas o posicionamento dos nossos jogadores dentro de campo, ainda bem que ele assumiu, na verdade contribuíram para que o Flamengo não vencesse as tradicionais linhas recuadas do time do Fluminense, naturalmente planejadas pelo Abel Braga. Nós já sabíamos que ia ser assim, que o Fluminense jogaria dessa forma, explorando determinada dificuldade técnica do Flamengo, e isso vem sempre acontecendo e sempre com as mesmas peças. Então, o Paulo Souza iniciou o jogo posicionando o time, no meu entendimento,
quero aqui pedir desculpas a vocês se por acaso perco a humildade, mas no meu entendimento muito equivocado, porque o time do Flamengo, meus amigos, dava muitos espaços pelas laterais do campo. O time do Flamengo, como ele falou, realmente não atuava de maneira compacta. Isso significa não ofertar cobertura ofensiva ao portador da bola. Por várias vezes o Everton Ribeiro perdeu a bola porque não tinha para quem passar. Por várias vezes o Marinho, que pegava a bola sempre atrás da linha da bola, lá de trás, porque o Marinho era ala, tinha que tomar conta também da defesa. Por várias vezes o Marinho não tinha com quem se associar, simplesmente porque o Flamengo entrou num inexplicável, eu juro para você, eu tentei depreender aquilo que aconteceu dentro de campo, estava difícil de entender exatamente como o Paulo Souza tinha posicionado os jogadores. Eu cheguei à conclusão que tinham 5 jogadores ali na segunda linha, então o Flamengo jogaria no 3-5-2, porque o Vitinho estava parelho. O Vitinho estava exatamente ao lado do Gabigol. O Gabigol pela direita e o Vitinho pela esquerda, que não se aproximava do Marinho para poder fazer as triangulações. Não houve isso. A linha de volante também um pouco atrás. O time do Flamengo usou e abusou de chutões e de lançamentos, tentando encontrar os jogadores em posição de realizar um facão dentro da área. Ou seja, um jogo muito confuso, muito desorganizado e gerador de muitos espaços. Não à toa o Flamengo acabou tomando 2 gols. Vamos lá. Noite, Caio Mota, Globo Esporte. Queria te pedir licença para falar do trabalho como um todo, não somente do jogo, é a única chance que a gente tem de conversar aqui. Queria que você falasse um pouco sobre a impressão que tem um gap muito grande ainda entre teoria e prática, entre o que você deseja que o time execute e a execução da equipe. Isso passa por uma dificuldade deles de absorverem, de executarem, ou passa por uma dificuldade que você tem tido de passar para ele o que você pensa de conceito de jogo, enfim, fazer uma avaliação um pouco mais macro desses 80 dias, que o Flamengo chega já na porta de uma final, o último jogo e competições mais importantes, e ainda parece que o vazio entre a teoria e a execução é muito grande ainda, né? Sim, e é normal porque nos processos aquisitivos, eu já o disse e vou repetir, nem todos têm a mesma capacidade de adquirirem os processos com a mesma velocidade, com a mesma ideia. E fundamentalmente poder manter ou ir mantendo certos e determinados jogadores em algumas posições dá mais garantias a fazer certas e determinadas dinâmicas com uma maior clareza e clarividência. Mas sobretudo nós também temos que reconhecer que dentro do processo existem os adversários, e os adversários criam complexidades diferentes. E as complexidades diferentes têm muito a ver com o sistema de jogo, com os jogadores que estão dentro desse mesmo sistema de jogo. E hoje a decisão, ou seja, global do nosso adversário foi mais uma vez ter um bloco médio e baixo em termos defensivos, obrigamos ao erro, mas também hoje ligeiramente com mais um elemento no corredor central, provocando também esse erro, ou seja, não só ser expectante no erro, mas provocando esse mesmo erro. Não foi muito consequente, mas a infelicidade nossa individual, de erro individual, leva-nos a desta disparidade deste resultado. Não tivemos bem, não mostramos a qualidade que nós temos em tudo. E claro, metemos sempre em causa os processos quando os resultados não são benéficos. Mas penso que nós temos que continuar a ser consistentes, temos que ir pelo nosso caminho, porque sem dúvida a consistência mostrou-nos a nossa torcida, que durante o jogo, mesmo no momento de infelicidade, procurou empurrar e deu coragem à equipa para ir para a frente, em que cometemos mais um erro individual, e sem dúvida são eles que nos vão empurrar para que nos próximos 90 minutos possamos ser competitivos, podemos estar à altura da nossa qualidade individual e também a coletiva, de forma a podermos dar a volta a este resultado que acreditamos. Bom, meus amigos, é o seguinte, tem várias questões as quais eu posso comentar sobre essa longa resposta do Paulo Souza. Eu diria para vocês que o Paulo Souza, metodologicamente, pensa
corretamente o futebol nos tempos modernos. Ou seja, ele tenta praticar aqui algo que já se faz há muito tempo lá na Europa. Você contrata um treinador europeu, então você tem que se submeter a isso. O que é isso? É você, naturalmente, apresentar um esquema tático que seja moderno, propondo ali a multidisciplinaridade dos jogadores, ou seja, cada jogador capaz de realizar mais 3 ou 4 funções dentro de campo, e você promover, eu diria, uma alternância de jogadores que naturalmente supriria desgastes físicos, punições disciplinares, etc. Ausências dentro de campo. Então, ele pensa corretamente. E durante a competição houve avanços e retrocessos. Por que ele faz isso? Porque ele realiza muitos experimentos, e eu acho que isso é importante numa fase laboratorial, mas não numa final. Por exemplo, ontem o Flamengo entrou com o Marinho de ala esquerda. Naturalmente ele deve ter treinado isso, gostou do Marinho ali, lançou o Marinho, aí depois ele vai falar do adversário. Ou seja, ele vai falar de um adversário que realmente tem ali o ímpeto de se defender. É claro que isso é verdade. Mas ele botou o Marinho ali, porque ele treinou o Marinho ali. Mas quem estava jogando bem por ali, por exemplo, era o Lázaro. E o Lázaro não entrou. Quando entrou, e eu até pedia isso no meio da transmissão, o Lázaro entrou como ala direito. Porque naturalmente ele também deve ter treinado o Lázaro por ali. Ele podia ter desconfigurado aquela circunstância tática do Flamengo naquele momento, poderia ter transformado o time num 4-4-2 e ter posto ali o Bruno Henrique pela esquerda e o Lázaro pela direita, com os dois laterais, o Mateuzinho e o Felipe Luiz. Não foi isso que ele fez. De fato, o que ele fez? Ele botou ali o Bruno Henrique como ala e o Lázaro também. Os dois têm características de centralizar e recompunham por ali, ou seja, um espaço quilométrico foi aberto ali por um lado e por o outro, salvaguardadas aqui as devidas conotações e proporções da expressão que eu usei, que nesse caso foi quilométrico. Então é o seguinte, ele próprio fez experimentos num dia que era muito importante, experimentos que ele deve ter testado no treino. Então o Flamengo tem avanços durante a competição e ele retroage o time quando ele propõe novas experiências. Ou seja, ele podia ter entrado ontem contra o Fluminense com um time que ele já teria testado em jogos e que deu certo. Deu certo contra o Atlético Mineiro, apesar de nós termos perdido nos pênaltis, deu certo contra o Botafogo, aí ele na partida seguinte mudava de novo, enfim. Então, e sem necessidade de mudar. Então eu acho que ele tinha que ter apresentado ali o time dentro de campo, que ele já havia testado e que ele sabia que tinha logrado sucesso com o avanço, mas ele não faz isso, ele próprio retroage o time. Mais tarde aí ele vai até falar que não se arrepende, porque ele testou tudo aquilo ali e que não deu certo no jogo, entendeu? Então, meu amigo, sinceramente foi muito mal o Paulo Souza. Vamos lá. Oi, Paulo, aqui ao lado do Caê, Sérgio Lobo, Sport TV. Eu queria saber de você, daquele gesto após a partida, onde você e sua comissão seguraram todos os jogadores. Claro. E qual foi o sentimento ali? Foi um pedido de desculpa para a torcida? Foi um aplauso para o que eles fizeram? Foi tipo, retornem no sábado que nós vamos dar o máximo para dar esse pentacampeonato ao Flamengo. Qual foi o sentimento ali de vocês naquele final de jogo, por favor? Posso dizer o meu, ou seja, tem a ver com unidade, tem a ver que temos que dar a cara quando as coisas não são positivas e quando não nos acontece aquilo que nós pretendemos, e hoje não aconteceu, e reconhecer que, sem dúvida, o melhor em campo foi mesmo o público, foi a nossa torcida. Boa noite. Bom, o torcedor do Flamengo lotou ontem e vai lotar no sábado. Os ingressos já estão esgotados. O torcedor do Fluminense foi numa Kombi ontem e agora esgotou os ingressos para sábado. Por quê? Porque o Fluminense está em vias de ganhar em função da vantagem que angariou na partida de ontem. É completamente diferente a filosofia e a adesão por parte de um torcedor rubro-negro do torcedor do Fluminense. Por isso, o torcedor do Fluminense podia ter estado lá. O torcedor do Flamengo vai estar do mesmo jeito
mesmo em fragorosa desvantagem. Ele tem toda a razão. No entanto, meus amigos, eu quero dizer aqui a vocês, esse companheiro aí, ele poderia ser mais carismático com a torcida. Ele fez um gesto ontem, quando ele falou, deu a cara ali, a torcida vaiou substantivamente, porque tem que vaiar, e a torcida tem que protestar e tem que cobrar, porque ele precisa saber exatamente aquilo que aconteceu. Eu tentei fazer uma pergunta na coletiva, não conseguia fazer essa pergunta. Me parecem ser sempre os mesmos que fazem as perguntas. Não quero aqui criticar o processo, mas eu gostaria muito de ter feito uma pergunta mais incisiva. Eu queria perguntar para ele se ele tem ideia daquilo que aconteceu ontem, do torcedor rubro-negro saindo de cabeça baixa. Se ele tem ideia do que tem que acontecer no sábado, do torcedor saindo de cabeça alta, erguida, ou seja, com a vitória e o tetracampeonato. Porque é obrigação. Ele precisa saber que é obrigação. Não tem essa história de vamos ver, confio que vai virar. Não, é vamos virar o jogo. Vamos reverter esse processo. Que ele pare com esses experimentos agora no sábado e ponha quem ele já testou dentro de campo e que tenha dado certo. Porque eu não vejo cobranças da nossa torcida mais expressivas, como por exemplo aquela que a torcida do Fluminense fez quando eles foram eliminados na Libertadores pelo Olímpia. Fernando, apologia da violência, já falei isso por várias vezes, não é apologia da violência, mas é apologia da vitória. É apologia da vergonha na cara, que me parece que ninguém tem ali. Totalmente diferente, meus amigos de outros clubes que ingressam contra o Flamengo dando a vida. O nosso time entra ali, meus amigos, sem comprometimento, sem sangue, sem garra. Eles ficam irritados quando eu falo isso, mas é verdade. Não tem sangue, não tem comprometimento. E o Flamengo perde para uma equipe bastante inferior. Então, ele diz aí, nós vamos voltar lá no sábado. Eu não tenho nenhuma dúvida, mas o comportamento tem que ser diferente do jogador e dele. Porque o comportamento do torcedor do Flamengo é sempre o mesmo. Vai para lá com muita fé, com muita garra para cantar pelo time. Só que o comportamento dele precisa ser diferente. Ele precisa escalar quem já deu certo. Não pode botar o Neneca como centroavante. Assim como também não pode botar o Marinho, matando o jogo todo do Marinho e por conseguinte as beiradas do Flamengo como ala, preocupado com a marcação. Da forma como foi. O Marinho sem a menor intimidade com a função, só porque ele treinou 2 ou 3 vezes nesses 10 dias que não serviram para porcaria nenhuma. Então, ele precisa entender aí, eu queria ter feito essa pergunta, que é obrigação reverter esse placar agora no sábado. Paulo Souza, Cidão Marinho da Litoral News. Hoje você botou o Léo Pereira dentro de campo, jogador em pouca minutagem dentro das 4 linhas, acabou falhando. E depois desse gol do Fluminense, parece que o time do Flamengo se perdeu e eles conseguiram fazer mais um. A torcida vaiou o zagueiro em todos os momentos que ele pegou na bola depois. A gente percebe, pelo menos das informações que temos, que existe uma forte pressão por parte do empresário do Léo Pereira para ele sair do Flamengo. Toda hora surge uma notícia que o Léo Pereira está sendo sondado por tal clube. Na sua visão, com esses erros que o jogador tem, não são poucos dentro de campo, com essa pressão da torcida, juntando-se a essa pressão do empresário, ainda existe clima para o Léo Pereira participar do elenco do Flamengo, Paulo? Claro que tem que existir clima, claro que ele tem que dar a volta, claro que nós, eu como líder e todos os seus colegas, tenho que o ajudar a superar. É um jogador, uma pessoa que tem uma capacidade, tem uma personalidade forte. Iniciou muito bem esta época, muito bem. Só que é um jogador que infelizmente tem tido estes momentos que condicionam resultados e que dão muita pressão. É um jogador que tem muitas características importantes, é super agressivo no jogo aéreo, ou seja, com a equipa com bola e sem bola, segundas bolas paradas e no jogo aéreo vertical dos nossos adversários, é rápido, joga bem, tecnicamente é evoluído, é super agressivo nos duelos também, por isso é um jogador muito válido. Temos que procurar ajudando a diminuir cada vez mais ou deixar com que estes erros pontuais condicionem o resultado. Meus amigos, vocês me desculpem o termo, mas isso só pode ser sacanagem. Esse atleta que o Paulo Souza descreveu não é o Léo Pereira.
não pode ser o Léo Pereira rápido, não pode ser o Léo Pereira agressivo, não pode agressivo nas bolas, não pode ser o Léo Pereira. Jogador tecnicamente muito bom, esse cara só pode estar brincando. É o que eu falei, quero elogiar aqui o intuito dele, para não entrar em contradição, como já falei muitas vezes. Mas espera aí, chega de paçoqueiro no time do Flamengo. Probabilidade do Léo Pereira entregar o ouro quando entra no jogo é enorme. Só esse ano cometeu vários erros. Agora, se o companheiro entra lá para treinar e treina muito bem, é óbvio que os jogos dos quais ele participou precisam ser levados em conta, postos ali na mesa de análise, para que ele chegue a um resultado, a uma conclusão. Ou seja, não dá. Não dá. Teve propostas aí, parece que não foram propostas com valor adequado, mas já tinha que ter liberado há muito tempo. Quantas vezes o Léo Pereira entregou ouro? Quantas vezes? E essa descrição aí ele fala assim, claro que tem clima, não tem clima nenhum, pô. Nem ele, nem o belga. Nenhum dos dois. Aliás, ele vai falar do belga aí. Esse jogador que ele descreveu aí, cara, não é, meu amigo, o Léo Pereira. Com certeza não é. Vamos lá. Boa noite, aqui é Betânia pelo Diário do Fla. É possível projetar o Bruno Henrique nesse time titular para o próximo jogo, já que ele veio bem nesse jogo desde o início, e o Arrascaeta, a posição dele, logo que ele entrou no segundo tempo, mudou toda a tática do jogo. Poderemos ter os dois juntos no próximo confronto para tentar reverter essa situação. Nós vamos reverter essa situação. Não tenho dúvidas, sobretudo reverter a qualidade do jogo que nós apresentamos, que esteve muito longe do que aquilo. Agora sim, ele vai continuar. Agora eu gostei. Agora eu gostei dele falando aí, que vai reverter a situação. O Flamengo tem que reverter essa situação. O Flamengo tem que sair do Maracanã no sábado como campeão. Não tem outro resultado. É o Fluminense que está ali, não tem outro resultado. Precisa ter consciência disso. E o jogador também, e o próprio torcedor. Para vaiar, para protestar, para fazer o que tiver que fazer para isso acontecer. O que nós somos em termos individuais e coletivos. E com certeza são dois jogadores, infelizmente o Bruno foi muito descontínuo nesta pré-época, não teve bem fisicamente, e esperando que a continuidade possa rapidamente levar à melhor performance dele e ajudar-nos a fazer golos e ajudar a equipa a ganhar jogos. O Arrasca vem de uma viagem, chegou hoje mesmo. Um jogador que com este tipo de viagens condiciona muito, porque nós não podemos pensar só no aqui e agora, mas também no futuro próximo. E ele já teve também uma situação num passado recente connosco, que após uma viagem de seleção e de um período competitivo através das seleções, chegou e teve uma lesão. E é um jogador com certeza que nós procuramos mantê-lo sempre em forma, porque é um jogador que pode terminar jogos. É verdade. O Bruno Henrique não teve uma sequência dentro de campo esse ano em função de ter sido acometido por algumas lesões. Mas aí o companheiro vai lá e faz o seguinte, põe o Bruno Henrique como ala no jogo de ontem, com preocupação defensiva. Eu vi o Bruno Henrique por várias vezes partindo da nossa área em direção ao ataque. O Bruno Henrique tendo que retroagir para poder marcar o lado de campo adversário ofensivo, entendeu? Então é aquilo que eu digo para você. O cara tem algumas características que são muito importantes. Podia ter jogado ali pelo lado ou pelo corredor interno, quando saiu ali da dupla de ataque que ele estava fazendo, estava lá encostado no Gabigol. Mas espera aí ele vai botar o Bruno Henrique de ala, aí complica, porque o jogador, meus amigos, precisa se adaptar a essa função. Aí depois vão dizer, o Bruno Henrique não jogou nada, o Marinho não jogou nada, o Mateuzinho não jogou nada, vão falar ali que nenhum jogador do Flamengo jogou, porque de fato você tem que se adaptar àquilo ali. O Marinho, por exemplo, visivelmente desconfortável, ele tomou um cartão amarelo em cima do Calegari logo no início do jogo, porque não sabe fazer a função que o Paulo Souza destinou a ele. Aí ele próprio fala, não, mas aí tem um adversário. Tem um adversário.
que sabe explorar isso aí. O Abel, meus amigos, ele é um cara mais velho, mas é um cara malandro. Ele é um cara malandro. O Paulo Souza vai continuar. Agora falou que vai reverter. Tudo bem. Nós temos realmente que reverter. Agora, reverter com esses experimentos doidivanos que ele está fazendo aí logo no jogo final. Veja bem, eu apoiava contra o Audax, contra a Volta Redonda, contra o time de menor expressão. Agora, pô, numa final, apresentar o time do Flamengo desse jeito, aí não dá, meu amigo. Aí fica complicado. Boa noite, Eduardo, ao fogo do lance. Eu queria que você falasse um pouco hoje de um jogador que não entrou em campo, que foi o Wander Pereira, que o segundo jogo consecutivo acabou não sendo utilizado. Se isso passa um pouco pela estratégia de preservá-lo emocionalmente e também falar um pouco sobre essa concorrência no setor de meio campo ali, né, com o Gomes e o Arão. Sim, sobretudo existe concorrência. O Tiago também, infelizmente, teve um período que não pôde treinar, que o condicionou a nível físico, condicional. E essa concorrência é uma concorrência importante ela existir, porque são posições de grande desgaste, posições de ligação, posição que precisa ter muito trabalho sem bola, sobretudo para poder fechar linhas de passos nas costas da nossa primeira linha de pressão, em que muitas das vezes essa linha de pressão nem sempre funciona, seja por uma questão estratégica ou de falta de compreensão nesses mesmos momentos, em alguns momentos do jogo, ou por falta de alguma intensidade, porque sempre que pressionamos e somos ultrapassados, depois temos que continuar a pressionar, porque se assim não for, damos a superioridade aos nossos adversários em relação no corredor central, e daí a maior desgaste dos nossos volantes. Por isso é importante termos todos a competirem e poderem estar todos bem para poder ajudar. Em relação ao jogo de hoje, pensámos, houve um momento que pensámos em refrescar, mas não vimos essa necessidade, sobretudo porque logo no início da primeira parte o João foi condicionado com o amarelo, mas manteve-se muito bem, cobriu bem o campo, muito forte nos duelos, empurrar também para a frente a equipa com bola, e acabamos por tomar outras decisões que não foi o meio. Olá, mister, tudo bem? Paulo Souza, bom, meus amigos, é o seguinte, o companheiro jornalista lembrou do belga. Ele não escalou o belga. No meu entendimento, não tem que escalar o belga. Não tem que escalar o belga porque ele não tem emocional para poder jogar. E aí, meu amigo, é o seguinte, essa daí foi a última pergunta que eu vou analisar, porque as outras... Aliás, nenhuma dessas perguntas foi desafiadora. Nenhuma. Estou dizendo que tem que ser agressivo com o treinador, mas é preciso fazer perguntas que realmente, bem colocadas, o façam entender o que ele está fazendo ali, dentro de campo, e a responsabilidade que ele tem de reversão desse resultado, desse quadro. Bom, ele não escalou o belga. E o belga, vocês sabem, está para ser comprado. Hoje surgiu aí um boato de que tem alguns clubes europeus interessados no belga. No meu entendimento, desconfio eu, não tenho certeza, que mais uma estratégia por parte dos empresários, dos agentes do belga, para poder exatamente mostrar que ele tem mercado sim, que o Flamengo tem que se antecipar a isso e empreender ali um volume fantástico de euros, de reais na compra desse jogador. Não duvido nada que ele escale o belga agora no domingo. Ele tem razão quando ele fala que o Flamengo não tem intensidade, que o time adversário tem espaço suficiente para poder construir as suas jogadas de contra-ataque. Se o time do Fluminense tivesse mais qualidade, seria 5-6-0, porque esses espaços pelos lados de campo, como eu falei, quem me acompanhou na transmissão da Flazoeiro TV disse, entende, eu falei, eu não estou gostando disso, tem muitos espaços e o Flamengo não está cobrindo a bola lá no ataque quando perde, não tem cobertura ofensiva, ou seja, ninguém se aproxima do portador da bola para poder viabilizar um passe, e ao mesmo tempo, como não tem cobertura ofensiva, também não tem cobertura defensiva, porque você, distante do cara que rouba a bola, você
dá liberdade a ele para fazer o que ele quiser. Se fosse uma equipe melhor, com mais qualidade, o Flamengo teria tomado uma goleada. Então, o Paulo Souza, ele entende que o problema é esse. O Flamengo, no meio da competição, corrigiu esse problema com determinadas escalações de jogadores, mas ele vai lá e muda o time de novo, e aí retarda essa recuperação citada pelo autor dessa pergunta, entendeu? Então, é aquilo que eu digo para vocês, meus amigos. Infelizmente, o companheiro Paulo Souza tem ideias sobre futebol muito boas, mas não está conseguindo praticar isso no elenco, como o Felipe Luiz falou. Ainda não tem um entrosamento da ideia com a prática, e vai ficar ainda mais distante se ele mudar o time novamente. Aliás, eu acho até que ele tem que mudar, porque não dá para escalar o Marinho ali de novo, não dá para fazer outras escalações. Ele tem que pegar aquele time que realmente proporcionou um avanço para o Flamengo e botar dentro de campo, mesmo com a ideia dele. Que o faça. Agora não, o cara quer mudar de time todo jogo e promove experimentos em função dos treinos que ele realizou. Ele chega lá no Ninho e fala assim: pô, vou treinar o Marinho hoje aqui, pelo lado esquerdo. Marinho nunca jogou ali, mas vou botar ele por ali. E ele escala o Marinho, porque o Marinho, de repente, fez 2 ou 3 gols lá no coletivo. Tá errado, quero falar para você. Apoio a coragem dele de quebrar paradigmas lá dentro, de disciplinar, de escalar quem ele quer escalar, mas pô, tem que ter um critério, verdade? Porque ontem ele não fez uso desse critério e o Flamengo acabou perdendo vergonhosamente para o time do Fluminense, um time que não custa 5% do que o Flamengo custa por mês, lamentavelmente. Então, meus amigos, essa análise que eu pude produzir, as outras perguntas já tinham sido respondidas por ele. E eu vou terminar aqui esse vídeo dizendo o seguinte: o Flamengo tem a obrigação, e eles têm que saber disso, de reverter esse placar no sábado. Hoje, quinta-feira à noite, não tem live, teve à tarde. Amanhã, sexta-feira, 4 horas da tarde, tem uma live aqui no canal. Saudações rubro-negras, muito obrigado. Meu amigo rubro-negro e anti-rubro-negro, se inscreva no canal e deixe o seu like. Até amanhã.